A nutrição tem uma saída para tudo. Eu sempre pergunto para quem me busca, se teve algum estresse há um tempo atrás, que você lembre, genética não é destino. Genética conta 20%. Então, 80% de você disparar o gatilho de algo genético depende de você. Vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast Saúde de Milhões. É um podcast voltado para a gente discutir saúde, bem-estar, carreira e sucesso. Vamos trazer muitos convidados. Hoje uma convidada especialíssima. Antes de apresentá-la, estou aqui com a minha co-host Priscila Sibius. Muito bem, tudo ótimo. Hoje temos uma convidada mega especial, muito querida, que a gente fez questão de trazer ela hoje aqui. Vamos bater um papo bem legal aí sobre nutrição também. Muita coisa polêmica que o povo traz aí ultimamente. Essa é a ideia. E trazer informações para você que faz atividade física, você que precisa de uma nutrição em dia, uma reeducação funcional, para você que tem empresa, negócio, você profissional de saúde, enfim, esse podcast aqui dá para ser aproveitado por muita gente de muitas áreas, essa que é a ideia. Isso aí. Vamos lá, vou apresentar aqui porque o currículo é extenso, mas eu vou resumir antes de eu passar a bola para minha convidada. Então, doutora Gisela Savioli, a minha nutricionista, ela que me deu um monte de direcionamento já, que eu tento fazer ali à risca e quando não faço no final de semana, eu lembro dela, falo, não, segunda eu preciso começar, preciso fazer, mas estou conseguindo manter em dia, hein? Outro dia eu vi que eu estou com 13% de gordura corporal, estou bem. Nutricionista funcional, autora de vários livros, entre eles um livro que está ali atrás dela, depois ela vai mostrar, que é Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina, que aborda aí a saúde intestinal e sua relação com o bem-estar geral. Atua aqui em São Paulo, ela tem uma clínica, um consultório clínica aqui em São Paulo, é referência na mídia e é muito ativa nas redes sociais, pois ela vai falar, tem mais de 1 milhão de seguidores, já ganhou placa de YouTube também com mais de 1 milhão de seguidores, e ela compartilha dicas o tempo todo sobre dicas práticas e principalmente educativas sobre nutrição e saúde. É minha amiga, adoro a família dela, uma família nossa, sensacional, tem uma energia e, entre tantas coisas, ela é também uma apresentadora de programa de TV, pois eu vou deixar ela falar também. Doutora Gisela, obrigado pela presença, muito bom tê-la aqui. Nossa, eu que agradeço, Thiago, Priscila. É realmente um prazer. Achei o máximo o nome do podcast. Adorei o espaço. Gente, aqui é lindo, é maravilhoso. Sempre que você faz as coisas, você faz com muito cuidado, né? Valeu. Prazer enorme, Thiago, estou à disposição. Como é que está a sua reeducação funcional? Ela não gosta que chama de dieta, hein? Ela me dava bronca. Acho que já Você está reeducada funcionalmente e nutricionalmente falando? Digamos que eu acho que eu tô bem inflamada. E eu quero aprender bastante com ela hoje sobre isso. Desinflama é o que nome ela é a mulher que fala hoje muito sobre isso. Exato. E eu tô aqui para aprender e levar umas lapadinhas também, que faz parte. De onde saiu esse nome, Desinflama, que é esse seu jargão aí? Bom, na verdade, nutrição é minha segunda carreira, mas vamos falar a partir dela, porque senão fica assim, muito extenso falar do antes e agora do depois. Então, nutrição foi minha segunda carreira e eu logo no início tive contato com a nutrição funcional. E numa das palestras, até da doutora Valéria Pascoal, foi que ela falou pela primeira vez que a obesidade era uma doença inflamatória. Aí mas isso, gente, tem mais de 20 anos. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, porque meu marido é cardiologista, é cardiogeriatra do Instituto do Coração, mas é aquele profissional bem assim. Só se tem comprovação científica a gente pode falar alguma coisa. Aí ele falou para mim assim: Gisela, eu não li nada a respeito disso. E tudo bem. Mas isso ficou muito enraizado em mim, porque, de fato, emagrecer fazendo dieta. Agora, você sabe que a palavra dieta vem do grego diaita,
que é estilo de vida. Olha Não tem só. nada Nada a a ver Todo com mundo comida. deturpou o nome, então. Exatamente, é estilo de Nossa. vida. Pois é, uma coisa que passa, né? E pra gente é um corte único, né? Exato. Dieta é um corte único. Exato, então por isso que eu não gosto da palavra dieta nesse sentido, mas eu gosto muito quando eu tenho oportunidade de dizer que vem do grego, dieta, né? Uhum. E é estilo de vida. Olha Então, gente, é isso. É estilo de vida onde inclui-se várias coisas. Muito E legal. Como eu falei, eu comecei, então, logo no início dos meus estudos, a acompanhar a nutrição funcional, gente, que era completamente diferente do que eu aprendia na faculdade. Digamos assim, a faculdade nos dava uma formação clássica Sim. e a nutrição funcional era, digamos assim, uma outra prateleira. Tanto que, logo em seguida, que o Rock fez assim, Gisela, você não vai ficar fazendo esses cursos de coisa que não tem comprovação. E eu falava assim, mas tem comprovação. Primeiro você vai fazer alguma coisa numa faculdade, escola, tal. Aí eu fui para a saúde pública da USP, fiz 1 ano de saúde da mulher no climatério, né? E depois, é que nem filho que entrega o diploma e fala, bom, aqui está o diploma, pai, agora eu vou fazer o que eu quero. Aham. E aí eu fui minha pós-graduação de nutrição clínica funcional e seguindo a mesma linha de fitoterapia clínica funcional. Só que a partir de 2013 eu comecei a ir na fonte, a ir buscar nos Estados Unidos, que é da onde surgiu a nutrição funcional, o meu conhecimento. Porque o pessoal tirava de lá e trazia para o Brasil. Aí eu comecei a ir direto na fonte, né? Nos Estados Unidos, a nutrição funcional, ela saiu de um braço da medicina funcional. Tanto que nos cursos, médicos e nutricionistas lá estudam juntos. Que É legal. muito bacana. E aí eu fui fazer a minha certificação e passei uma temporada boa, ainda não terminei, e passei uma... pandemia atrapalhou tudo, né? E passei aí anualmente fazer os cursos, né? Que dariam, assim, a minha certificação. Mas era bárbaro, porque tudo aquilo que eu aprendia, muito do que a medicina funcional preconiza no sentido de olhar para o paciente, fazer uma anamnese mais humana, esse tipo de coisa, eu já fazia. Uhum. Então foi uma confirmação de que tudo aquilo que eu estava fazendo estava indo muito bem. E aí é estudar e ficar se atualizando. Então, E eu aí imagino foi uma que- beleza. E eu imagino que, então, se a obesidade ou a gordurinha ela é um processo inflamatório do nosso corpo, não é de um dia para o outro que eu vou desinflamar. Então, não é porque eu fiz um negócio maluco de 1 mês, um banho de choque ali, um choque de... Um detox, cara. Um detox. Não deve curtir Então, detox. isso não é uma coisa rápida para a gente trabalhar. Isso é uma reeducação mesmo que eu preciso ter para ir desinflamando, perdendo gordura, é isso? Isso, porém, na clínica, porque assim, eu já estou à frente das câmeras há 20 anos, do microfone 20 anos Nossa. e das câmeras há 16, porque eu faço um trabalho missionário, que é voluntário, junto de uma comunidade católica chamada Canção Nova, que eu cheguei aqui, Aham. já fui recebida, né, pela menina de vocês, assim, é Gisela da Canção Nova? Eu falei, é. Legal. Então, e isso é trabalho voluntário, porque sempre foi minha preocupação levar informação de saúde e nutrição para a população gratuitamente. Se você tem essa informação, é uma obrigação nossa passar isso adiante. Então, eu estou à frente desse momento há muito tempo. Então, o que acontece? Como todo mundo me conhece praticamente em todo o Brasil e além Brasil, dos países que falam língua portuguesa e que os programas também vão para lá, eles veem que a nutrição tem uma saída para tudo. Então, começou a aparecer no consultório pessoas com umas doenças muito complicadas, que eu até dizia assim, eu falava, senhor, o que o senhor quer de mim? Porque o que é isso? Aí eu chamava os universitários, porque o meu marido trabalha do meu lado, né? A clínica é nossa. E um dia ele falou para mim, Gisela, se você tivesse feito medicina, você como residente não teria pego tantas coisas diferentes
como você pega no consultório. Quais são os casos mais comuns que você pega no consultório? Comuns são doenças autoimunes, fibromialgia, esse tipo de coisa que dá dor, que não passa, que eu faço, não faço, nunca saio disso, mas as doenças autoimunes principalmente. Agora, sabe o que é muito interessante? Isso me fez ver que na minha anamnese eu tinha que começar com uma outra abordagem. Eu sempre pergunto para quem me busca, se teve algum estresse há um tempo atrás que você lembre? Tchau. Todos. E não importa o tempo. Não, simplesmente a pessoa me conta e eu pergunto assim, e quando você começou a sentir os primeiros sintomas disso, você lembra ser próximo desse período? É verdade. Então, gente, o estresse hoje é realmente a pedrinha que no seu telhado de vidro ela vai estilhaçar. Porque assim, genética não é destino. Genética conta 20%. Então, você recebe, eu brinco assim, você recebe a receita de bolo, né, da mamãe, mesma receita de bolo do papai, você é formado, mas qual das duas receitas vão ser expressas? Deus é tão bom que faz expressar sempre a melhor, mas o estresse ativa a outra que está silenciada. E os outros 80% são a dieta, isto é, estilo de vida. Então, 80% de você disparar o gatilho de algo genético depende de você. Perfeito. Né? Então, o seu estilo... É que nem você ter uma receita de bolo maravilhosa... Só que aí você não compra os ingredientes adequados. Você compra um fermento vencido. Você pode ter a melhor genética. O que vai acontecer? Vai ficar uma porcaria o bolo. Então, gente, tudo que nós expressamos tem a ver com o nosso estilo de vida. Não adianta botar a culpa da genética, não. Já foi tá? esse tempo, né? Exato. Então, hoje, desde aquelas épocas, assim, eu começo com justamente onde que foi que começou. Aí eu começo a trabalhar isso e tem coisa que não tem cura, mas tem controle. Então, você consegue ter uma remissão, mas é o que eu digo, tá parado, mas tá aceso. E é sempre assim, quando a pessoa tem de novo um estresse, ali começa de novo. Potencializa tudo. Exatamente. Ô, Gisela, quando você fala de estresse e avaliar isso, né? Quando começou esse estresse? Tu usa esse cenário do estresse, esse episódio do estresse da pessoa, sei lá, há 5 anos atrás? Há 10 anos? Tem Quanto que isso reverbera na nossa vida ainda e na nossa saúde? Tem pessoas que tiveram, um exemplo, um abuso, um estresse ali, disparou um gatilho. Na infância? Entendeu? Pode ser infância, pode ser em qualquer época. Porque, sabe aquela figura que eu gosto muito, de 2 menininhos na montanha-russa? Um tá adorando, o outro tá desesperado para descer? É a mesma situação, só que cada um vê de uma maneira diferente. E isso tem a ver com as suas memórias. Legal. Então, essas memórias têm a ver com o seu passado, aquilo que você viveu e como que você vai expressar isso na resiliência ou não. Sensacional. Nossa. Muito legal. Então vamos para a nossa perguntinha de milhões para já começar polemizando aqui, continuando nesse assunto. Pergunta de milhões. Glúten, açúcar e leite são inflamatórios? Bom, vamos começar primeiro. Olha, o glúten é polêmico, mas mais polêmico que o glúten é o leite. Porque tem na cabeça das pessoas, quando você fala de leite, acho que pensa no leite materno, algo assim. Mas para pensar, qual é o único mamífero que continua mamando depois de ter dentes e leite de outra espécie? A gente. Exato. Então, conclusão, todo mundo põe a culpa na lactose. Ose é açúcar. Lactose é o açúcar do leite. Gente, o problema... Isso, se fosse só o problema, se tomava uma enzima chamada lactase e resolvia. O problema não é esse. O problema é a proteína do leite, chamada caseína. Todo mamífero tem essa proteína. Leite humano tem? Sim. De 1 litro de leite humano, 18%
caseína. Por quê? Porque nas fases do leite, quando você vai amamentar o seu bebê, você tem uma fase que hidrata, e é onde tem um monte de anticorpos, a fase da proteína para ele crescer e a fase da gordura, que emagrece a mulher e engorda o bebê. A vaca também tem exatamente o mesmo princípio. Só que o nosso neném nasce com quantos quilos nasceram os seus bebês, Nossa, não Thiago? lembro, não tenho nem Entre ideia. 3, 4, né? 3, 3, 3,5. 4 uma criança nasce. 3, 3,5. E o bezerro nasce com quantos quilos? Muito mais, eu acho, né? 60. Nossa. Então, a caseína, gente, a caseína presente no leite de vaca em 1 litro é 82%. Como é que você vai ter enzima para quebrar? Gente, todo alimento é como se fosse um colar de pérolas. Então, você come comida, mas seu corpo não entende comida. O que ele entende? O nutriente que está dentro do alimento. Então, eu preciso cortar esse colar e disponibilizar em pérolas. Então, o carboidrato em glicose, frutose, galactose. A gordura, ácido graxo. E as proteínas, aminoácidos. Então, gente, caseína é uma proteína. Mas, gente, se eu já estou destinada a ter enzimas para quebrar 18%, o que vai acontecer com aqueles 60% a mais que sobra? Aí vem a história do intestino. Porque aquela proteína que você não consegue digerir, ela vai parar no seu intestino. E lá, o que o seu intestino está esperando? O nutriente, a pérola. Aí vem aquele colarzão, o que ele faz? Fica batendo na parede do seu intestino até ir para o vaso sanitário. Mas enquanto ele está batendo, ele está agredindo a parede do seu intestino e está inflamando. Além disso, a gente tem uma multidão de bactérias no intestino. E digo mais, nós temos mais bactérias no intestino do que células no nosso corpo. Por quê? Para cada célula humana, nós temos 1,3 bactérias. Antigamente achava que era 10. Não. Em 2016, acharam a ferramenta correta para mensurar. É 1,3. Então, nós somos mais bactérias. E, gente, elas estão muito antes da gente no planeta. Sim. O bichinho inteligente. Então, você tem o bem e o mal brigando aqui fora, mas você tem o bem e o mal brigando dentro de você. Como que é? Comeu bonitinho? Você não come para você, você come para suas bactérias. Então, carboidrato, mas muita fibra, muito legume, muita fruta, a sua bactéria do bem está feliz da vida e ela mata a do mal, porque só tem um espaço, uma só que sobrevive. E quem sobrevive? Quem come. Conclusão. Quando você está com proteína não digerida, como, digamos, o leite, né, que aquele tantão de caseína você não consegue quebrar, o que faz essa proteína, além de inflamar a parede do seu intestino? É alimento das más bactérias. As más bactérias são proteolíticas, elas adoram proteína. Aí elas comem, elas ganham a batalha em relação ao bem, só que a do bem, quando come, devolve coisas ótimas para você, como ácidos graxos de cadeia curta, que fazem o quê? Tiago, o butirato tem a capacidade de cair na corrente sanguínea e ficar circulando e descobrir uma célula que começou a se dividir de maneira errada. E ela vai lá, faz uma marquinha para fazer a apoptose. Então, você faz uma quimioterapia tóxica em função disso. Agora, e a do mal? O que te devolve? Olha o nome. Putrecinas e cadaverinas. Ou seja, só coisa ruim. E sabe o que elas fazem? Prendem o intestino. Quanta gente com prisão de ventre, principalmente mulheres. E eu digo, gente, tire a causa. Sim. Não vai no sintoma. Isso que é lindo na nutrição funcional. A gente tira a causa que está provocando tudo. Então, pensando nisso, quais seriam os principais vilões da saúde? A gente falou aí de glúten, de açúcar, Mas né? o glúten eu não expliquei. O glúten... deixa eu só falar uma coisa, que todo Claro. mundo fica... e o meu cálcio, né? Com esse negócio do leite. Então, eu Isso. pergunto e digo assim, gente... Primeiro, como é que a vaca, que tem todo aquele cálcio, ela consegue cálcio? Do verde. Gente, folha verde escura. Por isso que eu sou louca por um suco chamado suco farmácia, né? Que eu chamei o suco de couve com maçã. Gente, aquilo já é uma farmácia entrando no seu organismo. Agora,
pergunto assim, gente, como faz a índiazinha no meio do Amazonas, que não tem curral, não tem padaria? Ela não tem osteoporose. O filho dela, grandão, sarado. Então, eles não têm leite, como é que eles fazem? Comida. E vou dizer mais, quanto mais proteico o alimento, ele quando cai na corrente sanguínea, se for um exagero, ele acidifica o seu sangue, aí o seu corpo vai pegar o cálcio do seu osso para entrar no sangue para tamponar. Então, o leite é favorável, sim, a osteoporose, vamos dizer assim, e outras tantas coisas. Agora, gente, o glúten é o seguinte, o glúten é recente na nossa alimentação, tem 5.000 anos, tá? Então, o homem evoluiu sem comer glúten. Eu sempre olho para a natureza é sábia, ela conta tudo pra gente. Não tem nada na natureza, Tiago, que tenha glúten para o homem comer. O trigo não tem que ser colhido, manufaturado, e pão. Então, não tem nada de glúten. Entendi. E aí, eu descobri, isso é histórico, mas eu não vou contar aqui, mas eu fiz uma entrevista em 2013 com um grande professor da Embrapa, o professor Joselito Mota. Ele contou como é que foi a entrada do trigo no Brasil. Eu fiquei chocada. Até os anos 50 não tinha trigo. E a partir dos anos 70, quando nos anos 50 começou a entrar o trigo, e depois vocês vão ver como, estava assim, uma padaria instalada no Brasil. Então, o que aconteceu? O pessoal da agricultura começou a perceber o quê? Que deixava o produto final bacana no trigo? O glúten, crocante, grande. Todo mundo já fez pão, né? Sim. Lógico. Eu achava lindo aquilo crescendo, hoje eu acho um alien. Esse glúten, ele simplesmente é o que faz com que tudo fique muito bom, bonito e gostoso. Então, o que aconteceu? Foi feito um melhoramento genético para que o trigo pan-americano das Américas, Estados Unidos, América Central, América do Sul, Argentina, enfim, tudo isso, tivesse um trigo de melhor qualidade, com mais glúten. Então, existe um documentário, eu sugiro que todo mundo assista, A Verdade sobre o Trigo, que são professores meus do Instituto de Medicina Funcional. Eles mostram que o melhoramento genético que foi feito com o trigo, a natureza jamais faria por ela própria. Então, hoje, nós, brasileiros, consumimos um trigo que tem 20 vezes mais glúten do que antigamente. Então, estão aí. E outra coisa, muito lá atrás, você comia um dia, uma vez, de vez em quando. Hoje você come uma coisa que não faz bem 3 vezes por dia ou mais, 7 dias da semana, 365 dias do ano. Como é que você quer dar conta? E a gente já nasce comendo assim, então a gente não sabe nem como é viver sem comer assim. Exatamente. Né? Sensacional. Então, já passamos pelo glúten, açúcar e leite. Não, açúcar ela ainda não falou. O açúcar Eu pensei no açúcar da lactose. Não, mas é que também. o açúcar é polêmico também? Não, Açúcar o açúcar, também? não, o açúcar, isso foi assim no meu primeiro congresso do Instituto de Medicina Funcional, eles mostraram um slide fantástico. 2 cérebros exatamente iguais. Um ativado pela cocaína e o outro ativado por açúcar. São os mesmos locais viciantes. Inclusive, tem um estudo com o ratinho, que eles deram água com cocaína, água com açúcar, adivinha, eles largaram a cocaína. O açúcar é mais viciante. É viciante. Quer dizer que o açúcar ele é mais viciante que até a cocaína, segundo esse estudo. Exatamente. E vou dizer mais. Gente, abolir adoçante. Graças a Deus, a Organização Mundial da Saúde disse que não é do bem. E não é. Porque como você sente o gosto, mas não aparece a glicose que você está sentindo, você não engana seu cérebro. Seu intestino fica lá esperando a glicose que não veio, mas ele vai dar um jeitinho de absorver mais um pouco de glicose para compensar aquilo que não recebeu da comida. Porém, como você sente o gosto e ele não vira caloria, ele vai inteiro para o seu intestino e prejudica quem?
a sua microbiota intestinal. Então essa onda do zero açúcar é a mesma questão. Exatamente. Que hoje todo mundo tá trocando tudo por zero açúcar. Exatamente. Então, não é que é igual que nem, porque também teve um estudo que mostrou que um determinado refrigerante com açúcar e o zero ainda é melhor, porque o açúcar é pior. Mas Sim. mesmo assim, gente... Tem o mesmo efeito. Tem. E onde Muito bom. entraria aí, Gisela, a água nessa história toda? Essa importância, eu vejo vocês falando muito sobre a importância de tomar água e 2,5 litros, 3 litros de água por dia. Tem fórmula para fazer esse cálculo? Tem. Você pega se é a bom, se sua... não é. Você pega o seu peso Uhum. e multiplica por 35 ml. Se tivéssemos uma xicrinha de cafezinho, a xicrinha de cafezinho tem 50 ml, é um pouco menos. E multiplica pelo seu peso. Como você está de peso? 85. 80, vamos fingir 80. Faz a conta aí. Então, Sim. 85 quilos vezes 35 ml, quantos litros de água nós... 85 vezes quanto? 35. 35. Deu 2.973 Então, litros. você precisaria de 3 litros, mas como que eu falo? Aham. É. 1 litro tem que vir de água pura, de boa qualidade. Invista numa água Tem pura. isso também. Tem, Qualidade da tem, porque Ah, xicrinha de a café. nossa água... Aí, ó. Ai, Ó, obrigada, trouxeram- gente. Mas Esse cara é fera. equipe. Ó, então, aqui tem 50 ml. Metade seria 25, metade da metade. Então, seria isso, calcula isso. Agora, Ótimo. tome 1 litro de água. Aí tem um aplicativo gratuito no computador, como é que chama? Enfim, no seu celular, que faz o seguinte: você programa, e eu mando programar 10 vezes durante o dia para você tomar 100 ml. Não é pra tomar Aí- aqui, então. Aí, o que você está fazendo? Você vai tomar ao longo do dia 1 litro. E detalhe, cada vez que apitar, você tem que levantar e ir buscar o seu copo de água. Por quê? Porque não adianta você ficar sentado, isso você sabe, das 7, 8 da manhã até 5 da tarde, depois ir 2 horas para academia. Você precisa ser ativo ao longo do dia. Ah, Eu comprei uma mesa, isso é novidade quando você for lá no calçário. Eu comprei uma mesa, o Rock falou, mas isso é pequeno. Eu falei, não, eu vou dar um jeito. Você aperta, Mentira. ela sobe. E aí eu posso atender meu paciente em pé. Por quê? Quando você levanta, você aumenta 30% do seu metabolismo. E isso é muito importante. Então, essa estrutura da água, tudo bem. E o restante? De alimento, Thiago. alimento. Eu tenho uma... Então não preciso contar o total só de água. Não, porque o alimento vem com uma água estruturada da natureza que é fantástica. Tanto que eu falo para as pessoas pegar aquele... Sabe aquele pepino caipira, que é aquele grosso? Tem aquele fininho, que é o japonês, e tem o mais grosso. Sim. Passa na centrífuga. Você toma uma água de pepino, que é fantástica, toda estruturada, cheia de vitaminas, sais minerais, é fantástico. Então, são coisas assim, melancia tem muita água. Eu sempre dou para o meu paciente uma lista da quantidade de água dos alimentos, para ele sempre priorizar os que têm mais água. Então, essa onda que tá agora de todo mundo comprar a garrafa de 3, a gente compra de 3 litros, não sei o que, pra ficar sentado trabalhando o dia inteiro com a garrafa, então essa moda não vale a pena. Não é saudável. Tá. O correto é, ao longo do dia, tomar água. Eu gosto muito eu tomo água a temperatura ambiente, né? Mas Tá. quem Percebi. toma... mas quem toma água gelada, tem o Pierre Ducan, francês, ele diz que cada vez que você toma água gelada, essa água entra muito menor do que 36 graus, que é a sua temperatura. Sim. Então, até seu corpo transformar essa água numa temperatura, é uma forma também de emagrecer, que ele falava. Mas eu gosto de temperatura natural. Tá. Muito bom. E vamos imaginar, então. Eu entendi que se eu quero fazer uma reeducação alimentar e eu começo a cortar esses produtos inflamatórios que vêm do trigo, glúten, o açúcar, a proteína do leite, e tento usar a proteína de outras fontes como, por exemplo, verduras e etc, né? Começo a fazer esse trabalho todo com aumentar a hidratação, água, atividade física, levantar várias vezes. Eu acho que isso é um belo caminho já. Agora, e por que existe o efeito sanfona? O que seria esse efeito sanfona que a gente ouve aí? Se é um termo E, certo gente, também, né? é o pior que pode acontecer para o nosso corpo. O que é esse efeito Eu sanfona? prefiro um gordinho estável Aham. do que alguém que
engorda e emagrece, engorda e emagrece. Por quê? Não é só o leite, o glúten, essas coisas que são pró-inflamatórias. Todo alimento de supermercado que tenha aditivo alimentar. Tudo que você lê no rótulo que não é comida, gente, aquilo não é comida, não é para você, é para o produto. Devolve para a prateleira. E outra coisa, prazo de validade. Quanto maior o do produto, menor o seu. Porque tem tanta coisa. E sabe uma das coisas que tem nesses produtos? Não pode crescer bactéria, né? Então, quando você come um produto que tem um agente para não crescer bactéria, o que acontece com as suas bactérias? Então, eles têm inibidores de enzimas digestivas, corante, conservante. Gente, isso é tudo isso que inflama. Então, vamos sair do mercado. Lógico, tem coisa boa no supermercado? Tem. Mas compra aquilo que só tem um ingrediente. Arroz, feijão, água, farinha de tapioca, farinha de mandioca, só tem mandioca. São coisas assim e a gente tem que ir para a natureza. E você estava me falando sobre agora o detalhe, e eu lembrei de falar uma coisa, mas a minha cabeça já foi para lá. O que você perguntou mais? Era do efeito sanfona. Sim. Isso. Então, enquanto você não sabe, que a gente brinca e fala, enquanto a gente não sabe, Deus perdoa. Conclusão, enquanto você está engordando, você está comendo muita toxina. Da onde? Toxina do ar, toxina do plástico, toxina dos alimentos, suas toxinas, porque você produz também um monte de metabólitos que tem que ser excretados. Só que o fígado é que faz esse papel maravilhoso de limpeza. Mas se ele não tem nutriente, porque hoje o que nós temos é uma população desnutrida de nutrientes. Então, o que acontece? Eu não consigo fazer isso com eficácia. E 98% das toxinas são em forma de gordura. A forma espacial. Então, no fígado, você tem 3 fases pelas quais é como se você pegasse uma gota de óleo e ele tivesse que transformar em uma gota de água no final. Olha o trabalho do fígado. Então, quando você entra com uma toxina, ele tenta começar a desmontar. Quando começa a desmontar, aquela toxina fica mais reativa e cancerígena do que a original. Pior a emenda que soneto. Aí ela está lá no meio e ela precisa continuar, só que você não tem nutriente suficiente para isso. Aí aquela toxina ainda fica ali mais reativa e ainda é na forma de gordura. Ele não consegue mandar embora o fígado. O que ele faz? Joga na corrente sanguínea e onde vai se estocar essa gordura? No seu tecido gorduroso. Gente, aí o grande problema, você começa a fazer um emagrecimento descontrolado, você começa a ter um monte de toxina caindo no seu corpo, aí se sente mal, porque quando você vai fazer um roteiro correto, você tem que primeiro abastecer e dar força para o seu corpo inteiro, mas principalmente para o fígado, porque emagrecer sempre você vai emagrecer a partir do momento que você tirar o gatilho que te inflama. E a desinflamação é muito interessante, porque eu sempre falo para o meu paciente, não faça metas no seu peso de balança, roupas, porque o que você vai desinflamar vai ser superior ao peso de balança, então você vai fazer metas em roupas. E aí a roupa tá assim, mas a balança tá até mais ou menos. E aí eu tenho um equipamento para fazer justamente isso e ver quanto que ele eliminou, não é perder, gente, quanto que ele eliminou de gordura e quanto que ele conseguiu manter de músculos. Então, lembra que a gordura, além de tudo, é onde estão todas as toxinas. Então, quando você tem o tal do efeito sanfona, porque é claro que ele existe, cada vez que você... Gente, o nosso corpo é tão maravilhoso que a gente tem uma memória genética da época que nós éramos lá, da época das cavernas. Então, todos aqueles mecanismos que fizeram aquele homem paleolítico sobreviver para nós estarmos aqui hoje, permanecem. O do estresse é lindo, hoje não dá para contar. Mas, o que acontece? Se você não come, seu cérebro entende o quê? Tem um dinossauro parado na porta da caverna. E aí, o que ele faz? Ele fica usando a gordura como substrato energético. E quando ele consegue voltar a comer, o
que o cérebro entende? Nossa, come bastante para a gente estocar um pouco mais de gordura para a próxima vez que você tiver um dinossauro parado na porta da sua Então, caverna. É totalmente contra jejum. Não, o jejum é ótimo, mas gente, tem que ter tecnologia, Entendi. entendeu? Mas o que acontece é muito interessante, porque você fica... Eu engordei, emagreci 1 quilo, por exemplo, de gordura até. Quando você for engordar novamente, a musculatura que você perdeu, ela se mantém perdida, mas a gordura vai aumentar para 1,2 kg e sucessivamente. Tá. E cada vez que você tem uma gordura no seu corpo, você tem uma baixa do metabolismo também, né? Sim. Então, é esse efeito sanfona. Por isso que eu digo, aquele engorde emagrece Não é é nada horroroso. saudável. Não. E a gente sempre conhece muitas pessoas assim. Eu tenho Muito. várias pessoas próximas que uma hora eu vejo, nossa, como você emagreceu. Aí quando eu vejo um tempo depois já engordou, mas eu não falo, né? Aí eu acho que eu fico mudo. Aí eu vejo de novo, nossa, como você emagreceu. Aí depois na outra, tá sempre assim, indo e voltando. Isso. Acho que é porque é isso. Às vezes vai pro Ozempic, Eu ia perguntar acelera o exatamente processo de isso. perda de gordura. É. Mas aí não faz essa mudança toda Isso. estrutural na vida, com atividade física, E funcional, água. como tu fala muito, né? O funcional é tudo isso, né? Exatamente. E pessoas que são realmente obesas e precisam de uma motivação, Sim. realmente esse tipo de medicação tem uma função principalmente para o diabetes. Gente, diabetes está uma coisa, né? É. E eu lembro que Aumentando quando eu muito, né? fui num congresso da Janssen, acho que foi em Chicago, um grande professor falou assim, gente, tudo que falam do diabetes, você dobra. Entendi. Porque é mais muito mais, intensificado. está muito mais. E hoje a gente sabe que metade das pessoas que têm diabetes não sabe. Não sabe. Ela está ali achando que tudo bem. Daqui a pouco, daqui 10 anos, vai para um urologista que percebe que, meu Deus, o meu rim foi para o nefrologista. Aham. E vê que o rim foi para o espaço. Por quê? Porque durante 10 anos Não sabia. não controlou o diabetes. Agora, esse caso, por exemplo, tem o Ozempic, agora tem um novo chamado Monjaro. Não sei se vocês Tá. ouviram falar. Aham. Saxenda, Monjaro. Não, o Monjaro é o último. E o que acontece? O Ozempic só trabalha num hormônio chamado GLP-1, que nutrição, tem alimento que faz isso. Tem Ozempic natural na comida. E ele trabalha também um outro hormônio da saciedade. Então, para um start de uma pessoa assim, mas não adianta fazer isso sem orientação e começar uma orientação nutricional. Aproveitar que está assim, sabe, animado que está, diminuindo o peso, não está com tanta fome, porque esses medicamentos ajudam. Começar uma atividade física, começar uma reeducação alimentar. E, Tiago, hoje, se meu paciente entra no consultório e fala assim, doutor, eu tenho que escolher. Ou eu faço atividade física, ou eu lido com a comida. Eu falo assim, faça atividade física. Hoje, nós sabemos que o nosso músculo esquelético, cada vez que você contrai, ele produz umas proteínas chamadas de miocinas, que caem na corrente sanguínea e visitam o seu corpo inteiro, vão no cérebro, melhora a memória, faz o seu berçário de neurônios, formar neurônios novos, mas vira no seu corpo inteiro. E antigamente a gente pensava que isso era durava 24 horas, agora a gente descobriu que dura 48 horas. Sim. Então, gente, realmente é um presente de Deus você ter esse resultado fazendo uma atividade física que é curativa. Eu vejo muito, corpo, eu tenho né? muitos pacientes, por exemplo, que fizeram bariátrica e é impressionante. Acho que a cada 10, 9, depois de 6 meses, 1 ano. Não, 6 meses nem tanto, mas depois de 1 ano você vê que 5 anos ganhou é a coisa. média. Volta tudo, Volta. é porque realmente não cuidou dessa outra parte que está em torno disso. E outra coisa que aí fica um recado aqui, eu vejo muitos pacientes, da doutora Gisela e de outros pacientes que estão emagrecendo, estão perdendo peso e começam a se empolgar e resolvem fazer atividade física junto, que é excelente. Só que elas param no primeiro obstáculo. Então, por quê? Eu até foi ruim emagrecer, porque eu comecei a emagrecer, comecei a ter dor na coluna, dor no joelho. Não é isso, é que você emagreceu, você está mais rápido, você está mais ágil, você começou a subir escada mais rápido, você começou a agachar mais, você começou a fazer atividade. E aí é óbvio, você está mexendo mais com o carro, ele começa a gastar mais.
Isso não quer dizer que seja ruim e você precisa parar. Muito pelo contrário, tem inúmeras vantagens cardiovasculares e musculoesqueléticas e memória e para depressão. Para tudo é bom a atividade física. Só que se você perdeu peso, se você emagreceu, se você está com mais saúde e começou a fazer atividade, você vai ter um desconforto aqui e outro ali. Aí que a gente entra, trate, melhore a sua situação e continue. Aí eu não sei se é um gatilho que a pessoa já tem. Ah, eu comecei a sentir dor, vou parar, e porque eu emagreci e senti dor. Ela queria aquele gatilho para se justificar que quer parar. É igual da pandemia. Tem um monte de gente que vem para mim lá na clínica e fala: eu sempre fiz atividade, tô fazendo atividade física, eu tava super sério, mas depois da pandemia eu parei. Mas, pô, tem quase 4 anos já a pandemia. Quase 5. E aí foi o gatilho que ela precisava. A pandemia veio, ficou em casa, não vou mais fazer exercício por causa da pandemia, perdi o pique. Então a gente não usar essas ancoragens destrutivas. Exato. E bola para frente. Inclusive, gente, eu tenho que aqui falar do excelente trabalho do professor, doutor Tiago Fukuda, porque é inegociável comigo se não fizer atividade. Ai, mas eu tenho um joelho, faz 20 anos que eu vou na fisioterapia. Eu falei, o que você está fazendo lá? Se em 20 anos não cuidou, é porque você tem que trocar de fisioterapia ou de fisioterapeuta. Então, o que eu faço? Eu sempre peço para o Tiago fazer uma avaliação, porque quem está com dor num lugar é porque está torta, né? Então, ele põe as pessoas no prumo e sem dor elas começam a fazer atividade física. Então, isso é muito importante. Você faz atividade física diariamente? Eu acordo todo dia. Quem me segue sabe. 5 horas da manhã, eu e o meu marido acordamos. A cara dela. 5h30, nós saímos de casa, 6 horas, eu vou lá para o Instituto Cal, todos os dias. E sábado, quando nós estamos em São Paulo, não é nesse horário que a academia funciona diferente, mas sábado nós também vamos. E foi por isso que o Rock fez uma cirurgia de ombro e foi elogiadíssimo pelo cirurgião, porque ele tinha o quê? Estrutura por fazer justamente tanta atividade. Sensacional. E eu realmente vejo que você é muito ativa e a atividade física para você é inegociável, como você disse. Não precisa nem falar, né? Pela cutis e pelo corpo dá para ver que a alimentação também ela faz o que ela preza, o que ela indica, né? E então, a família toda dela família também, toda, né? família não toda. só ela, a família toda dela. Inclusive, a nora dela é Calça Adi, que vai ser uma convidada minha. Já fala para ela que eu vou convidar. Ela é uma das próximas. Nossa, hein? Ela é ótima, vocês vão amar. E ela já está na nossa lista de convidadas aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre a sua clínica. Você tem um negócio, você tem uma clínica que é uma clínica sempre cheia, sempre muitas pessoas do Brasil todo te procurando. E eu percebo com os teus pacientes, que é diferente do que a gente vê por aí, eles vêm apaixonados por você. Então eu imagino que você não tem um cuidado apenas em fazer a orientação nutricional. Você tem uma experiência ali para o cliente, para o seu paciente diferente. Eu sinto que quem trabalha na tua clínica, desde a recepção, é diferente o trato, o manejo, o carinho, a humanização. Aí vem com você, tem aquela que faz minha assistente, que é a doutora Vitória. Ela, depois tem ali, você tem na tua própria clínica, você tem um cantinho ali que ela já faz, já bate ali sim, porque a vitamina ali, gente, ela já me dá ali na hora, eu saio da consulta com ela, eu já vou ali, tomo a couve com... Exato, porque vai falar para um homem... Todo lá de ternozinha, chiquérrimo, gravata Hermès, você precisa tomar suco de couve. Ele vai olhar para mim... Vai dar risada. Não, ele não ri, mas Aí eu convido para me acompanhar, ele já fica assim, com um aspecto, ai meu Deus. Aí eu faço o suco, porque é simplérrimo para fazer, e oriento a funcionária a deixar pré-preparado. Para a pessoa já provar. Para a pessoa... Não, tem que fazer na hora, mas assim, pré-preparado a matéria-prima. Aí eu faço, eu dou num copinho desse tamanho, e dou para ele provar. É interessantíssimo. O primeiro gole, nossa, mas é bom. Tem mais? É uma delícia. Então, é por isso que eu faço esse tipo de degustação. Que é uma experiência, né? Você pensa nessa experiência lá dos seus pacientes que vêm de fora, às vezes vem só para consulta mesmo, né? Exato. Você pensa, tudo isso foi pensado ou foi algo que era teu, que você foi introduzindo no teu negócio, na tua clínica e a coisa foi acontecendo? Realmente eu tenho assim, você sabe,
todo mundo que me acompanha sabe que eu sou católica apostólica romana, né? E Deus é que me conduz, Espírito Santo. Então, realmente eu me vejo, cada vez que eu tomo uma decisão de uma mudança, depois eu vejo como aquilo foi realmente do bem, como aconteceu com o suco de couve, como aconteceu com tudo, mas principalmente, veja bem, por que as pessoas são tão agradecidas? Elas são agradecidas. Primeiro, que você descobre que aquilo que ela tem não foi do além que chegou. Teve uma causa. Nós estamos tratando a causa. E eu sempre digo, nutriente dá inteligência às nossas emoções. Então, eu começo a dizer como ela vai mudar o jeito de ver algumas coisas. Eu não vou mudar o estresse dela, mas ela vai olhar para as coisas de uma maneira diferente. E todas ficam assim, ai meu Deus do céu, que coisa boa. Isso eu percebo claramente. A experiência que você proporciona é maravilhosa. Não só você, mas também do Rock, Dr. Rock também. E me fala uma coisa. Você é super forte hoje no meio digital. Você tem aí mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Você estava me dizendo que já recebeu a placa também de 1 milhão lá do YouTube. Você tem um programa de TV. Como foi isso, né? Como foi essa mudança para você começar a olhar e você começou a produzir conteúdo? Você começou a fazer posts mais polêmicos que dá mais engajamento ou não? Ou foi mais no devagar e sempre? Devagar não tem como ser com mais de 1 milhão, mas conta um pouquinho disso para quem de repente tem alguém olhando. Mesmo estando já há 20 anos na comunicação, mas teve essa troca para o digital muito forte, Essa né? troca do digital acontece. Não é que é troca, o pior é que é isso, né? Todo mundo fala, mas você não deixou alguma coisa para ir para o digital? Associou, então. Eu falei, não, eu agreguei. Então foi por isso que eu só consegui ter férias no final do ano, aquilo que eu estava te falando. Mas o que acontece? A internet aceita tudo. Sim. E, graças a Deus, eu agradeço muito que as pessoas têm em mim uma confiança de mandar um e-mail, mandar alguma coisa dizendo assim, doutora, ouvi tal coisa, é verdade? Então, essa credibilidade, eu fico muito contente. Mas tem muita gente falando de tudo, né? Então, que reclamava a beça era o Rock, né? Que eu até falei para ele, escuta, em vez de você falar que o cara falou errado, por que você não vai e fala o certo? Isso foi assim no caso dele, mas foi assim também no meu caso. Mas eu tinha vontade de fazer um curso que desse acesso a tudo que eu faço no consultório para pessoas que não podem ir no consultório. Sim. Tá? Então, pelo preço praticamente de metade de uma consulta minha, a pessoa tem 12 semanas de curso com mentoria comigo toda semana, por um preço bárbaro. Então, isso dá o quê? Dá para a gente agregar muito mais pessoas e passar mais informação. E é encantador cada caso. Gente que deixa cadeira de rodas para andar e chega num evento que eu faço todo ano para comemorar, né, que eu convido as alunas e vem de salto alto para São Paulo. Então, isso foi maravilhoso. Então, foi nisso que eu acabei me engajando e, claro, eu encontrei uma parceria que foi justamente a Veda, que estava terminando um trabalho, começando esse novo, e eu também estava começando, elas vieram, porque o Rock falou, você tem que ir para a internet, você tem que ir para a internet. Aí ele falou, fala com fulano, fala com Beltrano. E no fim, eu acabei chamando as meninas da Veda. Uma delas é a Camila, que está aqui comigo, né? E agora é ela que está à frente do negócio. E aí a gente começou juntas, entende? Ela no savoir-faire delas e eu com o meu conteúdo. E foi isso que aconteceu. E aí você gera conteúdo diariamente? Você tira um dia da semana para gerar conteúdo e Sim. postar? Você faz um dia rotina, só para o YouTube? Um dia você faz conteúdo para o Instagram? Conteúdos mais curtos, mais longos? Você tem rotina ou hoje eu quero falar sobre isso e faz? Não. Quem cuida tudo disso para mim é a Camila, é a Veda. Entende? Eu só tenho que fornecer o conteúdo. Então, elas que têm as estratégias de quantos rios eu tenho que gravar, eu nem sei direito muita coisa, tá? Quantos rios eu tenho que gravar, quantos stories, quantas aulas de YouTube. Então, por exemplo, aí sim, eu tiro um dia da semana, tá? E de manhã, assim, digamos, das 9 às 14,
Eu gravo tudo que eu preciso, mas são 4 gravações por mês. Então, a gente consegue abastecer tudo que elas precisam para a gente angariar mais pessoas que possam me conhecer e participar dos cursos. Porque o trabalho da Veda é vender curso, tá? É o dela. O foco é bem esse. Então, eu com elas, o que a gente faz? A gente divide lucros e divide despesas. São uma parceria 50-50. Então, tem isso que a gente faz e eu acho encantador, porque muitas pessoas acabam me achando por causa de um vídeo que aparece do nada. Por causa de toda a rotina. Toda essa organização. Essa organização, exatamente. E parabeniza aí tua equipe, Camila que está aqui, Tá parabéns. Que trabalho fantástico, trabalho topzera mesmo. Que essa mulher crescimento. Muito nas redes sociais. E como é que você faz aí, a gente caminhando para a parte final, como é que você concilia aí, você tem hoje uma boa qualidade de vida, como é que você concilia toda essa agenda de consultório, de atividade física, de cursos, aulas, programa de TV, com a família? Você consegue conciliar? Sempre foi assim? Ou teve algum momento na carreira que você teve que acelerar e desregular um pouquinho para poder atingir seus objetivos mais rápido, para depois pensar em qualidade de vida? Na tua história, como foi isso? Uma forma bem resumida aí, para a gente caminhar para a parte final. Pois é. Uma coisa que eu prezo muito é a qualidade de vida. A grande vantagem é que, como meu marido e eu, a gente vive junto, trabalha junto. Ele é do Encore, então de manhã ele vai fazer lá o ambulatório dele, aquela coisa toda. Mas à tarde nós estamos juntos. E uma coisa que a gente sempre fez, ele vem almoçar em casa. E sabe aquele cochilo inteligente que existe agora, que está na moda? Gente, façam isso. Da 1h às 3h, pega meia hora, coloca o despertador, vai se relaxar, não pensa no tempo e desliga. Isso é restaurador absurdamente. Você começa com a parte da tarde num pique incrível, porque o sono é importante, mas também esse cochilo para você restaurar as forças. Então, nós almoçamos todo dia juntos. E, por exemplo, a gente é muito parceiro. Então, por exemplo, sábado de manhã, nós vamos juntos fazer compra no Ceasa, lá na Luciana, que vende os orgânicos. Então, nós fazemos juntos as compras. A gente vive a qualidade, o estilo de vida. A gente vai fazer ginástica juntos. Bem companheiros, né? Então, a gente atende no mesmo local. Então, é muito gostoso quando ele me chama, Gisela, me vê esse caso, mas eu que chamo ele para ver os meus, né? Mas a gente tem isso. E uma coisa, a gente não abre mão. Dormir cedo. Então, que hora você dorme? 9. E acorda às 5. Então, são 8 horas de sono. E os dois? Exatamente. Os dois então, juntos? À noite, eu não faço nada. Primeiro que eu não tenho condição. Minha cabeça não consegue. Eu admiro minhas colegas que à noite ainda estudam, assistem não sei o quê. Eu, 9 horas da noite, eu já quero estar dormindo e não dá para a gente desligar. A gente tem que fazer uma higiene do sono, gente. Principalmente por causa disso aqui. Bom, isso é algo que realmente não entra, não vai para a mesa. A gente tem, assim, cada vez que a gente vê que uma coisa está complicando, a gente cria uma regra, entendeu? Então, ninguém vai para a mesa com o celular. Ninguém, entendeu? E no quarto também não, porque eu tenho um óculos amarelo que a gente coloca para assistir televisão depois que começa a escurecer, que filtra a luz azul. Olha só. E quando você coloca aquele óculos e depois você tira para ver a televisão, gente, é brutal. Ele é para relaxando mais, então. Para você poder produzir melatonina. Mas a gente não produz melatonina se não tiver serotonina. E o estresse faz o quê? Derruba a sua serotonina. Então, tudo isso que a gente vai trabalhando. É uma cadeia de coisas para a gente ter que ir regulando pecinha por pecinha para ter uma saúde mais funcional, né? Como a gente fala. E dia a dia a gente vai vendo que não está fazendo bem e para pensar, entende? Agora, é muito importante a gente ter um tempo para parar e ficar em silêncio. O tédio também, né? Ócio produtivo. Gente, isso é muito importante. Por exemplo, agora que o Rock está nessa fase de recuperação de cirurgia,
foi muito interessante, porque ele deu uma parada que foi muito importante para ele, sabe? A gente vai, parece que assentando as coisas que estavam um pouquinho, assim, talvez fora do lugar. Então, isso é muito importante. Sim. E se você não se cala, como é que você vai ouvir o que Deus tem para falar com você? Então, um momento de espiritualidade, que nós temos muito, legal. né? Então, quando dá, eu depois do Instituto, eu vou na missa das 7h30 da manhã, na São José. E depois, de manhã, eu não faço nada de trabalho. Eu cuido da minha casa, Uhum. tá? Aí, atendo à tarde, né? E é o que eu falo, sabe? É importantíssima essa parte. Nutrir Então, todas as áreas domingo... da saúde, né? Domingo, porque a espiritualidade hoje Muito. está mais do que comprovada Que é que, benéfica, enfim, né? que você, sem ela, você não atinge os seus objetivos. Uau! É um todo muito bom. Uau! Sensacional. Ó, maravilhoso. Mais uma vez, deixa os teus canais aí. Como é que o pessoal te acha, doutora Gisela? Instagram, @Gisela Savioli, mesma coisa no YouTube, né? Mas todos os dias você pode me assistir num horário precioso, é quando eu dou as pérolas, que é na Canção Nova. Tem um programa excelente de oracional que acaba às 11h47. Aí começam 10 minutos eu dando alguma dica e termina às 11h57 antes da missa do meio-dia. Então, todos os dias você pode me assistir na Canção Nova e tem o programa Mais Saúde também, que se chama Mais Saúde, e tem o programa também na Rádio América em São Paulo, que vai em rede para todo o Brasil, e aí é do meio-dia ao 12h27. Show! Quer mostrar seu livro? Ai, gente, ó. Esse é o meu 10º livro e é o seguinte: todos os meus livros tiveram um capítulo falando do intestino. Então, o primeiro livro que eu escrevi foi em 2009, lancei em 2010, onde eu coloquei, imagina, 14 anos atrás, simplesmente intestino, o nosso segundo cérebro. Sim. Depois, aí, quando eu falei que não era para comer glúten nem laticínios, aí perguntaram, mas o que eu vou comer? Aí eu lancei um livro de receitas com o chefe Renato Calef. Depois eu escrevi um livro que é Alimente Bem Suas Emoções, Muito mostrando o legal quanto a isso. alimentação envolve Muito nisso. legal isso. Esse é Tá. o número 10? Esse é o 10º. Nossa, você tá E- até anotando aqui. Tá, e aí, todos eles têm um capítulo sobre intestino. E num que eu adorei, que eu escrevi, chamado Desafio do Bem 30 Dias. Eu fiz um diário de cores durante 30 dias, todas as refeições, para você assinalar as cores que você está legal, comendo. extremamente didático e super Muito, muito. Aham. Inclusive, ele é engraçado, ele tem uma pontuação maravilhosa no Amazon para adolescentes. Eu achei interessante Pra ele isso. ser bem didático também, né? Aí nesse eu coloquei o título, porque cada um eu coloquei um título e naquele eu coloquei o intestino onde tudo começa e não onde tudo foi E agora tu termina. fez o Espetacular. livro do intestino. Exatamente. Merecido, Muito bom. intestino merecia um livro só dele. Merecia. Ó, obrigado demais, Muito obrigado obrigada. pela presença, a energia maravilhosa. Não é à toa aí que tem esse sucesso todo na vida pessoal, na carreira, família. Parabéns por tudo que você representa, viu? Obrigada, Muito Tiago. Obrigada, obrigada. mas muito obrigada pelo convite. Você também. Porque é o seguinte, eu amo falar de nutrição. Aham, a Eu gente sabe. amo que perceber. A todo gente mundo que me assistiu agora vai levar alguma coisa que vai fazer a mudança na vida delas. Ai, não esqueçam de mastigar 30 vezes antes de engolir. Boa dica também. Muito Mais uma obrigada, aqui. Gisela. Priscila, obrigado. Obrigada também. Vamos seguindo aqui no nosso Spotify, no nosso YouTube. Siga a nossa rede social também, Saúde de Milhões, que sempre vão ter pessoas maravilhosas pra gente falar de saúde, carreira e sucesso. Os cortes estão lá, Saúde de Milhões, no Instagram. Meu Instagram, @Dr. Thiago Fukuda, Dr. Thiago Fukuda. Priscila, Priscila Sibius. vamos em frente. Todo mundo. Até a próxima. Até, Valeu. galera. Tchau, tchau.